Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Davi. Hoje, como parte da nossa atividade, nós iremos corrigir o formulário 04, ou atividade 4, que foi enviada para vocês no dia 11 de novembro, tá? Não esqueça, nós já enviamos 5 atividades para você. A primeira e a segunda atividade, elas foram usadas na somatória da tua primeira avaliação. A terceira, a quarta e a quinta atividade serão usadas na somatória da tua segunda avaliação. Bom, então agora vamos logo lá para as questões, né, da atividade 4. Vamos ver aqui. O livro intitulado Princípio da População de Thomas Robert Malthus mostra uma teoria demográfica que, certo, gente? Esse formulário ele abrange basicamente as questões sobre as teorias populacionais. Se você lê o conteúdo, você sabe que existe lá, né, 3 teorias populacionais. Uma que é conhecida como malthusiana, que foi criada por esse homem aí chamado, né, Thomas Robert Malthus, né? Uma outra que resgatou as ideias desse Malthus, e é conhecida como neomalthusiana, e uma outra teoria que é conhecida como reformista. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês. O Malthus, ele dizia que a população ela crescia num nível mais rápido do que a produção de alimentos. Então ele dizia que haveria, num curto prazo de tempo, se a população continuasse crescendo, né, fome e miséria, tá bom? Porque os recursos, ou melhor, a produção de alimentos não iria suportar a demanda, tá bom? Então vamos ver aqui. O livro intitulado Ensaio sobre o Princípio da População de Thomas Robert Malthus mostra uma teoria demográfica que, olha lá, gente, relaciona o crescimento populacional com a fome. Então, é essa a alternativa aí, tá? Então, ele é um cara que ele sempre vai, toda vez que você estiver diante de um texto ou de alguém que afirme, né, que a população em demasia ou em grande número provoca fome, você está diante de uma teoria, né, que defende as ideias de Malthus, tá bom? Vamos a outra questão. Para a explicação do crescimento da população e de sua relação com o desenvolvimento, algumas teorias foram formuladas: malthusiana, reformista e neomalthusiana. Os adeptos da teoria reformista afirmam que, olha só, então os reformistas, eles são contra tudo aquilo que pensam os malthusianos e os neomalthusianos. O que dizem os reformistas? Os reformistas afirmam que o crescimento populacional, né, principalmente das classes menos favorecidas, né, eles acontecem justamente porque as pessoas não têm acesso a serviços como saúde, educação. Bom, então os reformistas eles vão dizer que é necessário você dar oportunidades de emprego educacional, né, e de saúde para essas pessoas para que elas possam decidir sobre suas vidas. Então, os reformistas eles vão dizer o quê? Necessidade, letra B aí, né? Não aparece a letra, né? Mas defende a necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida da população. Bom, então toda vez que você observar um texto em que o cara diz, em que se afirma que a pobreza não é provocada pelo excesso de população, mas, né, pela falta de oportunidades, certo? Você está diante de um texto, de uma teoria, de pessoas que defendem, né, a teoria reformista. Bom, então o reformista nunca vai culpar, nunca vai dizer que a pobreza é resultado do excesso de pessoas. O reformista vai dizer que a pobreza é resultado do próprio sistema, né, que exclui parte da população, tá? Vamos ver a outra. O Malthus, 1766 a
1834, defendia a tese de que a população crescia em patamares superiores da produção de alimentos, o que causaria grave confusão social em razão do excesso de pessoas no mundo. Como solução para esse problema, Malthus propôs o quê? Então vamos lá, gente. O Malthus, ele, na época em que ele viveu, né, esses métodos contraceptivos que nós conhecemos hoje, eles nem eram bem aceitos, tá bom? Então, e nem sequer existiam, a gente pode dizer assim, né? O que acontecia, gente? O Malthus, ele dizia que o controle moral, letra B, o controle moral da população de baixa renda, ou seja, as pessoas deveriam, né, as pessoas que não tinham condições de ter filhos, que eram pobres, elas deveriam controlar-se, evitar de fazer, né, de se casar e assim, consequentemente, ter filhos, tá? Então, a letra B aí, controle moral da população de baixa renda. Ele dizia que só podia se casar e ter filhos quem tivesse condições de criá-los. Então, as pessoas pobres que não tinham condições, elas deveriam, né, se controlar moralmente, vamos colocar assim, e evitar qualquer tentativa aí de aumentar a população, tá? Então, letra B. Vamos ver. O crescimento sem precedentes da população mundial nos últimos 50 anos, até alcançar 7 bilhões de pessoas no mundo, reavivou as preocupações sobre a chegada de uma grande crise demográfica. David Lam, economista da Universidade de Michigan, explicou nesta sexta-feira que, apesar do crescimento populacional, o planeta foi capaz de produzir alimentos suficientes para reduzir as crises de fome e pobreza. No entanto, ainda há preocupações sobre uma possível crise demográfica no planeta, disse ele em discurso para especialistas em uma associação de estudos de população dos Estados Unidos. A teoria demográfica que preocupa ao apontar o desequilíbrio negativo com o crescimento demográfico e a produção de alimentos então você já sabe, malthusiana, né? Os malthusianos, eles dizem que o crescimento demográfico exagerado vai provocar uma crise no setor de alimentos, né? Então, letra C. Vamos ver a outra. Os países ricos, em função de sua renda mais elevada e consequente nível de consumo, são responsáveis por mais da metade do aumento da utilização de recursos naturais. A população dos países mais pobres do mundo paga proporcionalmente o preço mais elevado pela poluição e degradação das terras, das florestas, dos rios e dos oceanos, que constituem o seu sustento. Uma criança que nasce hoje em Nova York, Paris ou Londres vai consumir, gastar e poluir mais durante a sua vida do que 50 crianças em um país em desenvolvimento. Baseado nos princípios explicativos das teorias demográficas, o texto acima sugere o que, gente? Tá? Esse texto, ele nega a teoria neomalthusiana que identifica uma população numerosa como principal causa de desemprego, pobreza e esgotamento de recursos naturais, né? Então, o que acontece? Ele mostra, né, na verdade, uma teoria reformista aqui, esse texto, né? Certo? Então, os neomalthusianos, eles dizem que o excesso de pessoas faz pressão sobre os recursos naturais. E aí, como você pode observar bem aqui, na verdade, é a renda das pessoas que acaba exercendo essa pressão, né? Como ele fala aqui, uma criança ao nascer, né? Olha lá, em Nova York, Londres ou Paris, ela vai consumir muito mais durante a vida dela toda do que uma criança que nasce num país pobre, né? Então, você observa por aí que não é a questão do excesso de pessoas, mas a renda das pessoas que acaba, né, fazendo com que ela exerça uma pressão maior sobre os recursos naturais, tá? Então, é justamente a letra D aí. Vamos à outra. Agora começa a ganhar fôlego no meio acadêmico a escola dos neomalthusianos. Eles acham que a armadilha agora é gente demais, vivendo num ambiente degradado demais. Em 2050 prevê-se que seremos 9 bilhões e 200 milhões de pessoas, ou 2 bilhões e meio a mais do que hoje. Os neomalthusianos mencionados pelo texto temem o rápido crescimento populacional frente à capacidade da sociedade e do planeta
em lidar com esse crescimento. Da mesma forma que pensava Malthus, no entanto, diferentemente do malthusiano clássico, o neomalthusiano, ele pensa no quê? Olha só, o Malthus que lançar mão, né, de um planejamento familiar bem forte, bem rígido. E aí esse planejamento familiar vai ser justamente, né, vai acontecer justamente quando o governo vai fornecer métodos contraceptivos, né, planejamento familiar e outras medidas da redução da natalidade. Então essa seria a ideia. Vamos levar essas pessoas pobres esses métodos, assim, quem sabe, né, elas reduzem o número de filhos e aí se exerça menos pressão sobre os recursos naturais. Então é assim que pensa o neomalthusiano, tá? Ora, vamos a outra. O conteúdo da charge abaixo se alinha a que tipo de teoria demográfica? Olha lá, então a mulher com um monte de filhos, né? Cinco filhos aí, né? E ela está pedindo esmola, uma esmola pelo amor de Deus, né? E aí a mulher rica, né? Parece dar bem na foto, ela tá com um bebê, apenas um filho. E em vez de dar o dinheiro para a mulher, ela dá um anticoncepcional, né? Certo? Que é o remédio que evita a pessoa de ter filho. Então é uma charge que ironiza essa situação, né? Bora ver. Eu já até marquei aqui. Essa é a resposta, a letra E, o neomalthusiano, por defender que as melhorias sociais manifestam-se a partir do controle do crescimento populacional por meio de métodos contraceptivos, né? Então essa seria a solução dos neomalthusianos. Eles querem levar os métodos contraceptivos às pessoas mais pobres. Assim elas evitariam, né, ter muitos filhos, que é esse o pensamento do neomalthusiano. Se você tem muitos filhos, você vai ser pobre. Ora, o crescimento demográfico não é a primeira causa do subdesenvolvimento, mas ele contribui poderosamente para o desenvolvimento das contradições econômicas, sociais e políticas. O número de camponeses sem terra e desempregados não cessa de crescer, certamente para o maior lucro a curto prazo dos industriais e proprietários fundiários, mas as tensões sociais não param de se ampliar. O aumento da população não é excessivo, senão em relação ao crescimento econômico restrito, o impulso demográfico não teria tomado tal velocidade e engendrado tais dificuldades se a natalidade tivesse progressivamente sido reduzida com os efeitos de um desenvolvimento econômico e social. A partir desse texto e das teorias sobre o assunto, considere as afirmativas abaixo. O autor retrata as ideias da teoria neomalthusiana, que se caracteriza pela explícita oposição às ideias malthusianas. Não, essa está errada. Na verdade, neomalthusianos e malthusianos, eles, né, congregam no número de ideias aí. Eles acham que o controle da população é a melhor solução, né? O autor propõe a adoção de uma política antinatalista rigorosa, assim, o qual não seria possível o desenvolvimento socioeconômico. Errado. Na verdade, esse autor, Yves Lacoste, ele é um cara que defende a teoria reformista, né? Certo? E aí, tanto é que ele fala bem aqui, ó, nessa passagem aqui, ó. Não é excessivo, senão, olha lá, o aumento excessivo da população não é excessivo, senão em relação ao crescimento engendrado, né, econômico restrito e o impulso demográfico, certo? Então ele não relaciona a pobreza ao excesso de população, tá? A solução para os problemas sociais e econômicos não pode basear-se unicamente na limitação dos nascimentos, e sim em uma melhor distribuição da renda, o que melhora a qualidade de vida da população. Então, é apenas letra C, né? Apenas o item 3 está correto. Agora vamos ver aqui. Leia atentamente Leia o texto atentamente com base nele e seus conhecimentos. Faça as questões a seguir. Em um material para análise de determinado marketing político, leia-se a seguinte conclusão.
A expansão demográfica que ocorreu a partir dos anos 50, especialmente nos países subdesenvolvidos, suscitou a teoria ou políticas demográficas divergentes, tá? A primeira teoria dos neomalthusianos defende o crescimento demográfico dificulta o desenvolvimento econômico, já que provoca, né, uma diminuição da renda nacional per capita e desvia os investimentos do Estado para setores menos produtivos. Diante disso, o país deveria desenvolver uma rígida política de controle da natalidade. Uma segunda, a teoria reformista argumenta que o problema não está na renda, mas sim na distribuição irregular da renda, que não permite o acesso à educação e à saúde. Diante disso, o país deve promover a igualdade econômica e a justiça social. Então está bem explícito aí, né? A primeira teoria é uma teoria malthusiana ou neomalthusiana, né? A segunda teoria é uma teoria reformista. Qual dos slogans poderia ser usado para defender o ponto de vista do neomalthusiano, né? Então, o neomalthusiano ele defende o quê? Controle da população, nosso passaporte para o desenvolvimento. Então, ele diz, se a população for controlada, o governo vai ter mais recursos para gastar em áreas mais produtivas, né? Então, essa é a alternativa. Qual dos slogans a seguir poderia ser usado para defender o ponto de vista de um reformista? Nenhuma, olha só, população controlada, país rico, isso não é ponto de vista de um reformista, né? É essa que já está marcada aí. Com educação, com saúde e educação, planejamento familiar virá como opção, né? Então, o reformista ele acredita que se você ofertar isso às populações mais carentes, saúde, educação, consequentemente, elas vão optar pelo planejamento familiar, né, com uma meta de suas vidas, né? Não vai haver essa necessidade de ter muito filho e tudo mais, tá? Então, esse é o pensamento dos reformistas. Você tem que dar às populações carentes a oportunidade para elas decidirem sobre suas vidas, certo? Tá bom, gente. Então é isso que eu tinha para falar para vocês por hoje, tá bom? Qualquer dúvida podem me procurar no meu PV ou então fazer algum comentário aí no canal do vídeo, certo? Tchau.